olhos. Talvez você é alguém que diz: olha, eu tenho tanta dificuldade porque eu acho que Deus não me ouve, eu não consigo ter experiências com Ele. E o Espírito Santo de Deus me mostra que nessa noite tem pessoas aqui dentro desse jeito. Tem pessoas que estão caminhando na religião há tanto tempo, querido. Mas o Senhor me manda te dar uma notícia nessa noite. A religião não muda a sua essência. A religião muda a sua aparência. O que muda a sua essência é o poder do Evangelho e da Palavra de Deus. Sabe do que nós precisamos? De uma porção dobrada do Espírito Santo. Talvez você está tentando ter experiências com Deus no seu esforço. Talvez você está tentando sentir um arrepio. Não, querido, não. Talvez você está tentando dizer: olha, o que será isso que as pessoas dizem? Eu tenho experiências com Deus. Deixa o Espírito Santo te mostrar o que é isso, querido. Você só precisa desejar. E nessa noite o Espírito Santo de Deus manda entregar para você essa palavra. Ele quer colocar desejo no seu coração pela presença de Cristo. Não é você quem naturalmente deseja conhecer a Cristo. É o Espírito Santo que revela Cristo. É o Espírito Santo que toca você, querido. Não é porque você canta um louvor bonito. Não é porque você tenta humanamente se esforçar, não. É quando você se rende que tudo acontece. E talvez tudo que você teve até aqui foi uma frustração. Quantas vezes você já obedeceu tantas ordens de dizer: olha, faça isso e você vai ser cheio do Espírito. Faça isso e você vai ter uma experiência com Deus. E talvez para você nenhuma dessas coisas funcionou. Mas essa noite eu quero dizer para você que se você desejar, querido, você vai conhecer mais de Jesus hoje. Você vai conhecer mais de Jesus. Então se renda, deseja isso. Quando você canta só o teu nome é doce como mel, Ele quer te mostrar que a presença dEle é melhor do que qualquer outra coisa. Uma porção dobrada do teu Espírito, Senhor. Nos faça ver aquilo que os nossos olhos não podem ver. Eleva-nos no nível mais profundo, Senhor. Aqueles que desejam, aqueles que anseiam, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Sozinhos nós não conseguimos. Como nós carecemos do Teu toque, Senhor. Como nós carecemos da Tua presença, Jesus. Então, Senhor, eis-nos aqui. Era mandaçui cantar a lavacheira lá. Ira lá mandar a baixê cantar a vassoura lá. Oh Espírito Santo de Deus, transforme espectadores em verdadeiros apaixonados pela presença. Transforme espectadores da glória em portadores da Tua presença, Senhor. Oh Espírito Santo, Xaramandarabaçu e candalabaxeira lá. Iribicota lá mandarabaçu e canta lá. Ira lá mandabaxeira lá baçu e canta lá. Move, Senhor, neste lugar. Move, Espírito Santo de Deus. Move, Senhor, move, Senhor. Move, Senhor, move, move, move. Move aquilo que nós não podemos mover, Senhor.
Senhor, a tua palavra diz que os teus anjos acampam ao redor daqueles que o amam e o temem, Senhor. A tua palavra também diz que o Senhor dará ordens a eles ao nosso respeito. Senhor, então essa palavra está dizendo que agora, aqui nesse lugar, os teus anjos estão ao nosso redor, Senhor. Então, na autoridade que o Senhor nos concedeu aqui, eu libero agora, Senhor, os anjos do Senhor sobre este lugar. Podem passear aqui, anjos do Senhor, anjos ministradores, anjos ministradores, anjos ministradores do Senhor, anjos ministradores. Libera, seja liberado agora, Senhor, sobre as nossas vidas, o agir do teu poder e da tua glória, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Ore-me calavaço e cantalas. Xiribigomi andalamanda coianamassui. Se ne mi conta la masso, mi canta la masera la. Ire la manda la bashi, ore la mandai. E coroma na bassuia das. Deixa o Senhor mover teu coração, querido, em direção ao coração dele nessa noite. Deixa o Senhor ministrar em você. Deixa ele falar ao seu espírito, querido. Deixa ele falar ao seu espírito nessa noite. Deixa ele te convencer. Deixa ele te ajudar. Deixa ele te ajudar, querido. Deixa ele mover. Deixa ele te constranger. Deixa ele derreter o seu coração. Se preciso for, ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a se render, um coração disposto a se confessar, um coração disposto a reconhecer que só o Senhor é a solução para as nossas vidas. Pega as suas mãos assim bem alto para o Senhor, querido. Comece a agradecê-lo, querido. Comece a dizer e declarar o desejo que está dentro de você. Dizer: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Mas eu reconheço que necessito do Senhor. Senhor, com as nossas mãos levantadas, nós declaramos que nós nos rendemos ao Senhor. Que nós não queremos oferecer resistência alguma ao que o Senhor quer fazer na nossa vida, Senhor. Nós não queremos apresentar um plano que parece melhor do que o que o Senhor tem para nós. Senhor, nós queremos nos render e que o Senhor faça a tua vontade em nós. Você pode dizer isso, querido? Diga: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Diga: faça o teu querer em mim. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo para fazer a tua vontade. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Dê o seu melhor para Ele, querido. Reconheça Ele. Diga: aleluia. Diga: obrigada, Senhor. Diga: me ajude. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai. Essa é a tua igreja, Senhor. São os teus filhos que se rendem, ó Pai, para te adorar, para te exaltar, para bendizer o teu santo nome. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai. Nós nos entregamos a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Pode se sentar no seu lugar. As crianças já foram? Já estão lá na salinha? Sim ou não? Amém? Então daqui a pouco nós vamos orar por elas. Nós estamos ajustando algumas coisas, irmãos, e na medida que nós vamos estabelecendo essas mudanças, e falo com relação às crianças, tal, a equipe que hoje tem exercido esse cuidado na vida delas, para a honra e para a glória do Senhor. E nós estamos aí nos ajustando, então nós vamos passando para vocês as informações que nós tivermos de acordo com as mudanças que formos fazendo. E eu quero pedir a você, querido, que você possa ser um apoiador daquilo que o Senhor ele tem e o desejo dele de fazer e de executar na vida das crianças. Não só na vida das crianças, irmãos, mas na vida de todos aqueles que o Senhor escolheu, e Ele escolheu cada um de nós com um propósito claro, com um propósito específico, e é da vontade dEle que nós possamos viver isso, amém? Então, irmãos, acredito que agora, na segunda semana de julho, nós já vamos ter um treinamento com as meninas que estão aí no Ministério Infantil, e eu quero falar para você, querido, olha, abre o seu coração para isso. Às vezes você fala assim, olha, mas eu não sei. Tudo que você não se dispõe, você nunca vai aprender, sabia disso? Muitas vezes não é uma questão de talento, mas é uma questão de disposição. Então, olha, que você possa permitir, quem sabe você, às vezes fala assim, olha, eu até queria, mas eu não sei, não preocupa não, nós vamos te ensinar. Nós vamos dar ferramentas para você, vamos te acompanhar, mas o que nós queremos, irmãos, é cumprir o propósito do Senhor e que através das nossas crianças, os juniores, essa igreja é uma igreja que acredita, que ele diz, olha, que nós não vamos medir esforços para investir naquilo que Deus acredita. E as crianças é algo do coração de Deus, irmãos, tudo é. Mas o próprio Jesus ensinou para os discípulos, preocupados, ele disse, olha, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Sabe, irmão, então, nós temos que buscar, priorizar e, de fato, nos dedicarmos a tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. E as crianças é algo que é da minha responsabilidade, da sua responsabilidade, exercer esse cuidado de Deus com a vida delas, amém? Irmãos, eu quero falar para vocês aqui, fazer uma prestação de contas sobre os irmãos que doaram aí, né, um valor para comprar os cobertores. Irmãos, quando Deus dá uma direção para a gente tem sempre que executar aquilo que Ele quer que nós façamos e do jeito que Ele quer que seja feito. O importante é que nós vamos fazer a vontade do Senhor. E eu andei dando uma sondada, e aí olhei e falei, olha, tem algumas pessoas entregando para onde eu tinha imaginado ali, mais no foco, no centro de Betim, em alguns lugares. E eu tenho um pastor conhecido, irmãos, que ele faz um trabalho excepcional há mais de 20 anos, com moradores de rua, inclusive todo domingo, todos os domingos, pela manhã, eles fazem um café para os moradores de rua na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Inclusive, eu falei para ele que um dia eu vou combinar com vocês aqui, irmãos, porque, olha, eu acredito que todas as pessoas precisam dessa experiência. E eu disse para ele que um dia eu vou combinar com ele que vai ter um café no mês, que a Igreja Braço do Pai vai lá e vai servir para aqueles moradores de rua. Então, irmãos, olha, eles promovem o banho comunitário, eles promovem, já tiraram centenas de pessoas da situação de rua, usuários de droga que hoje não são mais, que têm suas famílias, que têm casas, e ele estava fazendo já esse trabalho de entregar esses cobertores lá. E eu recebi um vídeo dele justamente no dia em que eu estava perguntando para o Senhor aonde que Ele queria que eu fizesse esse trabalho, e ele entregou esses cobertores e ficou faltando muitos. E para a honra e para a glória do Senhor, querido, com a sua doação, nós enviamos mais de 20 cobertores para lá, tá bom? Que foram entregues, irmãos, eles tenham cuidado de abrir esses cobertores, de cobrir cada uma daquelas pessoas, de fazer algo por elas, porque esse é o nosso dever, irmão. Independente do porquê a pessoa esteja na rua, o nosso dever é fazer isso uns pelos outros. Ah, é porque é sem vergonha. Ah, porque é isso, querido, não cabe a mim e não cabe a você, tá? O que nós temos que fazer é fazer o bem. Então, os outros cobertores, o que eu fiz? Eu deixei alguns que os irmãos me doaram, separados aqui, porque essa semana agora eu vou entregar, tá?
Então, as suas cartinhas, os outros cobertores que ficaram aqui, eu encontrei em outro lugar, conversando com o irmão Leandro, e nessa semana vou terminar de entregá-los. E assim que o pastor que enviou os cobertores, os primeiros, me enviar o vídeo, eu envio para vocês, tá bom, irmãos? Por que a gente faz isso? Não é para aparecer, queridos, nós não precisamos disso, mas é para prestação de contas. Isso é importante ou não é? É importante. Quando você faz algo, você precisa saber para onde que foi, sim ou não? Tem que saber, tá? Então, olha, certamente alguém está dormindo mais quentinho por causa da sua generosidade. Certamente para alguém o dia está sendo muito menos rigoroso por causa da sua generosidade, do seu amor em doar. E isso não é só com cobertor, é com a palavra, é com um abraço, é com tudo aquilo que você e eu podemos proporcionar, tá bom? Então, eu quero agradecer aqui de coração cada um dos irmãos e nós vamos continuar, tá? Eu vou me programar com ele com relação a esse café. E quem quiser ir, irmão, falar, eu quero ir servir o café, você pode ir, tá? Eu vou divulgar para você, nós vamos passar. E o que nós pudermos fazer, pode ter certeza que você vai ser convidado a estar junto conosco, amém? Você que nessa noite trouxe o dízimo do Senhor para devolver, você trouxe a sua oferta, você vai fazer isso. Eu quero orar ao Senhor, agradecendo pela sua vida, irmão, porque é um privilégio para nós. É um privilégio quando nós entendemos isso. E olha, o maior milagre que nós podemos viver é o milagre da obediência ao Senhor. É quando a gente entende, irmão, que não é só naquilo que parece bom para nós, mas obedecer à vontade do Senhor é fazer tudo aquilo quanto a palavra diz. Então não é sobre as minhas ambições, não é sobre aquilo que eu acho que Deus tem que fazer por mim, não. É sobre o que a palavra de Deus diz. E essa palavra, ela é boa, ela é perfeita, ela é eficaz. E o Senhor diz, eu é que sei os planos que tenho para vocês. Eu é que sei. Então, irmão, vale a pena nós confiarmos no Senhor? O que você acha? De tudo que você pode ter dúvida na face dessa terra, querido, uma dúvida que você não precisa ter é que Deus é fiel. Não é verdade? Você pode duvidar de tudo, querido, mas de que Deus é fiel e que vale a pena confiar nele, você não precisa ter essa dúvida. Amém? Então eu quero orar com você. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha nos ensinar a cada dia a observarmos a tua palavra em tudo quanto ela nos diz. Senhor, nós queremos ser obedientes ao Senhor, mas eu reconheço que muitos de nós enfrentam tantas dificuldades, Senhor, por diversos motivos, de às vezes conseguir abrir mão, soltar algo para que de fato nós possamos conhecer a vontade do Senhor. Meu Deus, muda o nosso coração, muda a nossa mente. Jesus, nós necessitamos dessa mudança. Sem ela nós vamos continuar patinando no raso. Sem ela nós vamos continuar, meu Deus, de uma forma tão superficial. Senhor, nós não queremos viver assim. Eu te agradeço, Pai, por cada um que tem, por início, dado liberdade, reconhecido, Senhor, eu sei que eu estou falhando, então muda meu coração. Senhor, eu sei que eu estou fazendo o que não é da sua vontade, então muda a minha mente. E a minha oração nessa noite, por cada um aqui, Senhor, inclua a mim, Senhor, nos ensine. E que nós possamos te obedecer e fazer a tua vontade sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero ministrar uma palavra no seu coração nessa noite. Daqui a pouquinho nós vamos celebrar a ceia do Senhor, amém? Você está feliz por isso, querido? Você pode ficar feliz de se sentar em muitas mesas, mas nessa mesa aqui, a sua alegria e a minha tem que ser acima de qualquer coisa, querido. Porque hoje, daqui a pouco, os diáconos vão te servir. Mas nós estamos preparando para um dia onde o próprio Senhor vai nos servir nas bodas do Cordeiro. Amém? Então você tem que ter alegria no seu coração. Essa mesa não é a mesa da condenação, pelo contrário, é a mesa que aponta a sua justificação pelo sangue de Cristo. Essa mesa não é a mesa onde você se assenta pelo que você tem. Não, ao contrário, você só pode participar por qual você não tinha, pela graça você passou a ter. Nessa mesa, não é o homem que te escolhe, mas foi ele que te escolheu primeiro, querido. Então esse é um privilégio que nós temos, e é uma alegria que tem que ter no meu coração e no seu coração, amém?
Querido, eu quero ministrar a palavra do Senhor com você nessa noite. Mas antes eu queria que nós fizéssemos mais uma oração. Irmãos, a cada dia que se passa, eu tenho entendido que, de fato, nós precisamos conhecer de verdade o Evangelho, conhecer a Jesus. Por quê, irmãos? A verdade é que muitos de nós estamos tão cheios de tanto conhecimento humano, que quando nós vamos ter a oportunidade de conhecer aquilo que de fato é genuíno e vem de Deus, sabe o que acontece? Muitos de nós estamos resistindo ao conhecimento da verdade. Muitos de nós estamos caindo num descrédito que parece que está numa caixinha guardada aqui dentro, sabe? E que quando Deus fala as coisas com você, sempre aparece 2, no mínimo 3 argumentos para provar para você o contrário de que isso não é a verdade. Não sei com você, querido, mas eu todos os dias tenho que enfrentar isso. E todos os dias tenho que pedir o Senhor que através da luz da palavra eu possa ter um entendimento do que Ele quer comigo e do que Ele quer que eu faça. Todos os dias. E esse não é um problema só seu, querido. Esse é um problema de todos nós. Eu ouvi uma história esses dias e eu falei, Senhor, de fato é isso que acontece. Irmãos, eu ouvi a história seguinte, que o homem estava num lugar e ele estava numa espécie de cômodo assim, e não sei o que aconteceu naquele lugar. Começou a se encher de água. E começou a se encher de água e aquele homem estava segurando num lugar ali. E ele estava gritando, ele estava pedindo socorro, e ele estava segurando e segurando. E ele pedia socorro e não escutava nada. Socorro, me salva, me ajuda. E de repente, no meio daquela situação de desespero, ele escuta uma voz que diz para ele, eu estou aqui. E aí ele disse, ainda bem. E quando ele escutou aquela voz disse para ele, solta. E aquela voz falou para ele mais uma vez, é só você soltar. Solta que eu vou te ajudar. E aquele homem ergueu sua voz e falou assim, tem mais alguém aí? Por quê? Ele queria se salvar. Mas aquela voz propôs para ele que ele deveria soltar aonde ele estava segurando para que ele fosse salvo. Como aquela opção não era a opção que ele queria, o que ele perguntou? Tem mais alguém aí? No meio do desespero, no meio da tormenta, a primeira opção não serviu para ele, porque ele não queria soltar. E a verdade é que muitos de nós estamos em situações onde estamos gritando por socorro, onde estamos pedindo, Deus, tem alguém aí, vem me salvar. E aí Deus fala para você, solta, confia em mim, faça o que eu estou te mandando. E o que é que a gente faz? Tem mais alguém aí? Tem mais uma outra opção, quem sabe? E muitas vezes nós não percebemos que a questão não é a ausência de Deus, a falta da orientação dele, mas é que a opção que ele nos deu não nos agrada. Então muitos estão escolhendo se afogar em angústia, se afogar em ansiedade, se afogar em medo, se afogar em perdição, porque não querem soltar muitas coisas na vida que estão escolhendo para que Cristo não faça o que está dizendo que quer fazer. Porque não é fácil soltar, irmãos. E eu quero falar para você hoje sobre o poder do Evangelho, sobre o poder de Deus nas nossas vidas, irmãos, sobre o poder das boas novas de Jesus Cristo. Irmãos, sem o poder do Evangelho, nós somos apenas religiosos e não experimentamos a verdadeira transformação de vida. Sem o verdadeiro Evangelho, sem esse poder do Evangelho que transforma, sem esse desejo de Deus para as nossas vidas, irmãos, nós não conseguimos experimentar o que de fato Deus quer tanto que eu e você experimentemos. E como você sabe que Deus quer que você experimenta isso? Irmão, com a forma como Ele insiste comigo e com você. Você sente que Deus insiste com você, querido? Quem sente isso? Levanta a mão aqui. Ah, não estou sozinho então. Irmão, olha, constantemente
eu sinto que Deus está insistindo comigo. Quando você tenta ir para uma direção, parece que alguém diz, isso é coisa da minha cabeça. Quando você está insistindo em algo, e Deus logo encontra um meio de te mostrar, e ali quando você olha, você está tentando, como diz por aí, dar murro em ponto de faca. E Deus continua insistindo com você. Porque o poder do Evangelho sobre a minha vida e sobre a sua vida, o poder dessa boa nova, é o que gera transformação verdadeira, genuína e permanente. Irmão, e quando eu olho para isso, eu consigo encontrar aqui um exemplo de como Jesus pode nos transformar. É a história das onças que estavam atacando e comendo as ovelhas e os gados de alguns criadores. Eles precisavam resolver o problema. Por quê? Porque eles estavam tendo muito prejuízo. Inicialmente, o que eles pensaram? Vamos matar as onças, certo? As onças estavam acabando ali com o gado. Estavam comendo as ovelhas, então eles pensaram, já sei, vamos matar as onças. Só que o que estava acontecendo? Eles estavam tendo um outro problema, porque eles estavam matando um animal em extinção. Então eles estavam resolvendo o problema do gado, resolvendo o problema das ovelhas, porém eles estavam arrumando um outro problema, certo? Na sequência, eles tiveram uma outra brilhante ideia. Qual que foi a ideia? Vamos colocar as onças na jaula. Só que ainda assim, irmãos, qual que era o problema? Onças, dá para criar onça igual gato, irmão? Dá não, né? Então eles pensaram, olha, vamos colocar essas onças na jaula. Só que eles continuaram com o problema, por quê? Porque eles tinham que alimentar. Então o risco continuava. Também não se resolveu o problema. Por quê? Apesar da onça estar dentro da jaula, a sua natureza continuava a mesma. Então entende-se, irmãos, que não havia solução para aquele problema, a não ser que a onça fosse transformada numa ovelha. Isso seria possível, irmãos? Sim ou não? Seria possível transformar uma onça numa ovelha, querido? Não. Aos olhos humanos, jamais isso seria possível. É impossível transformar uma onça feroz, selvagem, numa ovelha dócil, obediente, e que não vai comer ninguém. Precisava-se de quê? Só se fosse algo sobrenatural para isso acontecer. De outra forma, a onça continuaria sempre sendo o quê? Onça. Para mudar essa onça numa ovelha, só se fosse um milagre. E aí é que está. A religião é a jaula que prende a onça. A religião é a jaula que prende a onça, mas não transforma ela em ovelha. A religião é a jaula que prende aquela onça, mas não muda a sua essência. Não muda o seu instinto. Não transforma ela em ovelha. A religião não é suficiente para transformar a natureza humana. E este é a comparação entre a religião e o poder do Evangelho. A onça presa, no menor descuido, o que ela faz, irmão? Ela foge, ela ataca, ela mata, porque ela é onça. Esta é a religiosidade. Não muda a sua essência. Não muda a minha essência. O poder do Evangelho nos tira da jaula, muda a nossa natureza e nos vacina contra o pecado. Se a religião não pode domar você, o poder do Evangelho pode transformar você numa ovelha obediente, numa ovelha sensível, numa ovelha que busca e que segue o governo do seu pastor. O que nós precisamos entender, irmãos, é que o Evangelho é que transforma a essência do ser humano.
Mas a religião não consegue isso. Por que tem muitas pessoas que dizem: eu estou na igreja há tanto tempo, mas a minha vida não muda? Porque você está só numa jaula e você não teve contato com o evangelho, e você continua com o instinto de rebeldia, um instinto de destruição. Porque só o poder do evangelho muda isso em mim e você. Porque a religião, ela só vai mudar a sua aparência, mas ao menor sinal de descuido, você foge e você volta a praticar tudo de novo. Você foge e volta a mostrar as suas verdadeiras garras. Porque a religião não muda a sua essência. O evangelho o evangelho é o que transforma a essência do ser humano. Nós saímos da jaula porque Jesus nos tirou dela. Somos nova criatura, com corações transformados, porque Ele mudou a sua natureza, querido. Assim como você acredita que não é possível transformar uma onça numa ovelha, assim muitos seguem acreditando que Jesus não é suficiente para mudar você naquilo que Ele diz que você vai ser. Assim como muitos dizem é impossível domar uma onça e uma onça brava se tornar como uma ovelha dócil, assim muitos seguem na religião, somente dentro de uma jaula, mas ao menor sinal eles saem e descobrem que não foram transformados pelo poder do evangelho. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que o Senhor diz na palavra. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: portanto, se alguém está, e eu quero que você observe bem comigo essa palavra, querido. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Quem permanece no pecado, irmão, quando fala, porque se alguém está em Cristo, você está aqui? Amém? Você está aqui nesse lugar. Isso fala do presente. Então, até que você se vá daqui, a sua realidade constante é que você está presente nesse lugar. Então, diz que há uma condição para coisas novas na minha vida e na sua vida. Há uma condição para que algo novo, para que as coisas velhas se passem, as práticas, para que a minha vida mude. E essa condição é se alguém está. Diga comigo, se alguém está em Cristo. Então, se alguém está em Cristo, se ele permanece, se ele caminha, se ele segue, se ele mantém em Cristo, ele é uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É porque que então quem permanece no pecado não experimentou o poder transformador do evangelho de Jesus Cristo. E sim, ele ainda está na religiosidade. O maior milagre que Deus pode fazer num ser humano é a mudança de coração. Olha essa promessa aí no livro de Ezequiel, capítulo 36. Versículo 26 ao 27 vai dizer assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Este é o desejo de Deus. Transformar onças famintas pelo pecado em ovelhas mansas, cheias do fruto do Espírito de Deus. Como está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. Lá está mostrando quais são os frutos do Espírito. Quais são eles? Amor, paz, alegria, paciência, doçura, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Irmãos, é preciso estar em Cristo. Só Ele pode nos transformar.
Deixa eu dizer uma coisa para você: estar na igreja não é transformador. Vou repetir: estar na igreja não é transformador, mas estar em Cristo é transformador. Estar na igreja não torna você alguém transformado, mas estar em Cristo torna você uma nova criatura. A sua conduta tem que mudar se você está em Cristo. É isso que Deus quer comigo e com você. A religião não transforma ninguém. Jesus transforma a nossa vida. Jesus sim pode transformar onças famintas pelo pecado, como eu e você. Onças famintas pela desobediência, faminta pelas coisas erradas, seguindo o instinto de fera, porque é isso que muitos têm feito. A religião fala para você: continue aí com o seu instinto. Continue aí com o seu instinto que quer levar você a estraçalhar, a fazer tudo. Jesus diz: não, eu posso transformar você numa ovelha cheia do meu espírito, cheia de frutos do meu espírito, mas é preciso estar em Cristo, irmãos. E eu quero falar para você aqui dentro dessa palavra 4 passos da mudança que Cristo gera na nossa vida. Primeiro, é preciso você desejar mudar. É preciso desejar, ansiar por essa mudança. É preciso nós desejarmos isso no nosso coração, querido. Olha, a palavra de Deus, ela vai ensinar a mim, ela vai ensinar a você algo que parece óbvio, mas nós temos que sempre dizer, porque o óbvio também tem que ser dito. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 11 ao 13. Irmãos, eu vejo que tem muita gente confusa com relação a encontrar-se com Cristo. Irmão, na sua mente, para quem foi que Jesus veio, irmão? O que eu vejo de gente se esforçando para tornar-se bom, para encontrar com Jesus, não está escrito no roteiro, querido. Aí olha o que a palavra de Deus vai dizer. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os... Meu irmão, você aprendeu aonde que Jesus veio para a gente perfeita? Você aprendeu aonde que o evangelho, que a igreja é casa de gente bonitinha, é casa de gente que está pronto para servir? Irmão, isso aqui é estrada de minério. Isso aqui é o lugar onde a coisa tem que acontecer, porque onde a palavra está sendo pregada, onde o evangelho está sendo pregado, você vai ter que ser incomodado, sim. Você vai ter que se sentir alfinetado pela palavra, e se você não está sentindo é porque está errado. Aonde o evangelho genuíno está sendo pregado, Jesus vai dizer: ei, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que necessitam, eu vim para aqueles que não conseguem, eu vim para sentar sim. Os fariseus perguntaram: olha, por que o Jesus de vocês, ele come com os publicanos? Por que ele come com os ladrões? Por que ele se assenta com as prostitutas? E ele respondeu assim: porque eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Ei, querida, sua vida está 100%? Está tudo certinho com você então? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus manda te dizer que ele veio foi para quem está flagelado. Ele veio para quem não consegue. Ele veio para quem não dá conta. Ele veio para quem precisa ser transformado. Por isso o evangelho vem e transforma a minha vida e transforma a sua vida. Mas é preciso você querer, querido. Mateus 16, 24, então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Não existe ser transformado pelo evangelho sem negar a si mesmo. Não existe transformação sem você falar não para os seus instintos. Até que Jesus transforme a sua essência, o seu instinto vai tentar destruir você. Até que você transforme-se, até que o próprio Cristo te transforme. Você vai sim, querido, muitas vezes ser tentado a não negar. Jesus disse: quem quiser acompanhar-me. O início do trecho de Mateus é bem claro, as palavras de Jesus são claras: querer e desejar. Diga comigo: querer e desejar. Ô meu querido, Jesus te deu livre-arbítrio.
Deus te deu livre-arbítrio. Você já viu Jesus amarrando alguém pelas mãos, pelo pé, jogando aos pés dele, falando: confessa que você me arrepende, que você se arrepende. Confessa que você quer Jesus. Você já viu isso, querido? Se viu, está errado. Porque Jesus não faz isso. Tudo é por meio do querer e desejar. O poder transformador do Evangelho, sem esse desejo genuíno, ele não ocorrerá. Ah, mas então quer dizer que eu tenho que desejar? Se ninguém te falou isso, eu vou te dizer. A sua parte no processo é justamente essa: querer e desejar. Se você chegar num lugar, querido, você chega num restaurante, você fica sentadinho lá, e você não pede nada, você vai ser servido? Ou você acha que você tem que chegar lá, alguém tem que adivinhar o que você quer e falar: ah, já sei. Se acontecer isso, você corre, viu? Larga tudo lá e vai embora, que adivinha, não herdará o reino dos céus. Estou brincando. Ô meu irmão, Jesus só está te pedindo uma coisa. Ele está dizendo: queira e deseje que eu vou fazer. O que a gente está fazendo? Você acha que você tem que fazer tudo, e aí você acaba não fazendo nada, e nem querendo e nem desejando. Por isso que você não vê a transformação. Então, querer e desejar. E o poder do Evangelho transformador, ardente intensamente, ele, através da experiência com Jesus, ele vai gerar essa transformação na sua vida e na minha vida. Porque a palavra diz no Evangelho de Lucas 1,37, diga comigo: para Deus. Sério? Diga: para Deus nada é impossível. Então Jesus pode transformar, querido. Jesus pode transformar você. Olha para o seu lado para ver se tem uma onça aí, um tigre, um leão, não sei. Você acha que dá para Jesus transformar ele numa ovelha dócil? Hã? Dá. É coisa impossível, querido. São coisas impossíveis. Por isso os impossíveis são para Deus. Os impossíveis são para Deus. Ele é Deus soberano. Ele fez isso com o Zaqueu. Zaqueu desejou ver Jesus. Ele estava todo errado, querido, estava todo pipinado. Mas sabe o que mudou a vida de Zaqueu? Foi que ele desejou ver Jesus. O que muda a sua vida não é religião, é o seu desejo por conhecer a Jesus. Muitos dizem: ah, eu tenho desejo de ir para a igreja. Querido, não quero saber, você tem desejo por Jesus? Porque o que transforma a minha vida, o que transforma a sua vida, é o nosso desejo por Jesus. E a palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas 19:6, que Jesus, ele chamou Zaqueu, querido. A mudança de Zaqueu foi impressionante, porque ele parou de roubar. E ele não só parou de roubar, mas ele falou: Jesus, eu vou restituir tudo que eu roubei. Ô irmão, olha aí a onça sendo transformada na ovelha, irmão. O ladrão virou e falou: eu vou devolver. Foi impressionante o que aconteceu com aquele homem. Mudou o comportamento. Se o poder do Evangelho entra na nossa vida, nós mudamos sim. Então, se você entende que há muito tempo você já está caminhando com Jesus, mas não mudou a sua vida, o que você precisa desejar é: eu preciso ter uma experiência com o Evangelho de Jesus. Meu Deus, eu descobri que eu ainda não tive uma experiência com o teu Evangelho. Segunda característica da mudança de Jesus na nossa vida: negar-se a si mesmo. A morte do eu exige submissão total, irmão, ao Evangelho transformador de Jesus Cristo. Decidir deixar é a transformação do submeter. Negar-se a si mesmo, morrer para as nossas vontades, irmão. Eu queria muito poder concordar com o Evangelho, como Paulo diz, o outro Evangelho que está sendo pregado aí, que você não precisa se esforçar, que você não precisa negar. Mas esse não é o Evangelho genuíno. O Evangelho genuíno, a boa nova, que é o próprio Cristo. Você sabe o que é o Evangelho, querido? O Evangelho não é uma doutrina. O Evangelho não é uma disciplina. O Evangelho é o próprio Jesus Cristo. Nunca te contaram isso, não? Diga comigo: o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que ele transforma.
Então conhecer a boa nova, conhecer o evangelho é conhecer quem? Vamos lá, você é melhor que isso. Conhecer o evangelho, conhecer a palavra, é conhecer quem? Viu como que você é inteligente? Então se eu estou na religião, mas não conheço Jesus, eu não conheci o evangelho. E é isso que Jesus está dizendo, é negar-se a si mesmo. Morrer para as nossas vontades. Lutar contra essa natureza, obedecer os princípios de Deus. Rendição total. Terceira coisa que Jesus traz para a minha vida e para a sua vida: tomar a sua cruz. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A cruz não é um fardo pesado. E nenhuma pessoa específica. Mas Jesus está mostrando a sua própria cruz. E Ele já levou. Sabe o que significa? Tem muitos que falam, vou para a igreja. Vou obedecer a Jesus porque Ele falou que tem que pegar a minha cruz, né, e seguir. Querido, tem cruz nenhuma para você seguir não, meu amado. A cruz Jesus já levou, veio sobre os ombros dele. A cruz não era para nenhum de nós, a cruz era para Cristo. O castigo era para você. A condenação era para mim. A cruz, Jesus Cristo já levou. Tomar a sua cruz significa se esforçar intensamente. A vida cristã é uma batalha. Desculpa, mas eu tenho que te falar. Se você não entendeu que você está numa guerra, você já perdeu. A vida cristã é sim uma batalha. E precisamos perseverar. Tomar a cruz é perseverar para morrer para nós mesmos. É prosseguir. Se fosse fácil a vida cristã, todos seriam e fariam com êxito. Mas existe algo a fazer. O poder do evangelho não se manifesta de braços cruzados. O poder do evangelho se manifestou com alguém de braços abertos. Então se você vai tomar a sua cruz, se você vai assumir o seu lugar, não é de braços cruzados que você vai ver o evangelho, a pessoa de Cristo. Deus está muito mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. E a mudança exige conforto. Não tem como mudar e permanecer no conforto. Ou é uma coisa ou é outra. O poder do evangelho precisa ir muito mais além. Se começarmos a desejar, depois negando a nós mesmos e tomando a nossa cruz, nós vamos precisar seguir o quarto passo, que é siga-me. Então o evangelho, o conhecer a Cristo, vai nos levar a seguir princípios, a obedecer os seus mandamentos. É preciso perseverar, irmão. Sabe, eu li uma frase de um pastor, eu não me lembro agora o nome dele. Não eu falava, mas eu não me lembro. Depois, se eu lembrar, eu falo para vocês. Irmão, e ele falou algo extraordinário. Eu falei, meu Deus, e é bem isso mesmo. Ele disse assim, olha, vá, abra as prisões, quebre os cadeados, coloque em liberdade os cativos. Mas não se surpreenda se eles não quiserem sair, porque o cativeiro deles pode ser muito confortável. E é verdade. Às vezes Deus nos usa, irmãos, para abrir o olho das pessoas. O Senhor usa para liberar uma palavra. Ele já abriu a porta. Só que a pessoa prefere ficar no cativeiro porque ele ainda está confortável. E talvez você está insistindo, dizendo, fulano, venha, Deus tem algo para você. Fulano, Deus tem algo melhor para você. Calma, é porque ele não quer. O cativeiro está mais confortável do que a liberdade. Por quê, irmão? Liberdade não é você não ter um Senhor sobre a sua vida. Liberdade é você escolher qual Senhor vai governar a sua vida. Então Jesus diz para mim, para você, siga-me. O encontro com Jesus muda o nosso coração. E isso acontece dia após dia. É preciso se render buscando a Ele dia após dia. A santificação não é instantânea, mas ela é um processo. E o que Deus espera de nós? O que o poder transformador do evangelho produz em nós? Essencialmente 3 coisas. Primeiro, o poder do evangelho produz em nós uma nova consciência de pecado. Diga comigo, o poder do evangelho produz em mim uma nova consciência de pecado.
Após a entrada do poder do Evangelho, irmãos, nós passamos a ter consciência dos nossos atos errados. O Espírito Santo nos lembra o tempo todo que as nossas atitudes não estão de acordo com aquilo que Deus quer. Ao nos tornarmos filhos, a palavra de Deus diz que Deus peleja em todo o tempo por nós. E Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito Santo. Ei, querido, como que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Você está conseguindo ouvir, ter sensibilidade? Quando ele diz para você, como aquela luz vermelha: não, perigo, isso não é para você. Ou a gente finge que não é com a gente e segue em frente. E o Senhor está dizendo isso para mim e para você. O poder do Evangelho gera uma nova consciência de pecado. Sabe o que significa isso? O que você considerava como certo antes, agora, por causa do poder do Evangelho, por causa do seu encontro com Cristo, você não considera mais. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que mentia, não minta mais. Querido, significa que você não vai mentir mais? Quem dera, querido. Deus te livrou do poder do pecado, mas da presença do pecado ainda não. Porque aonde você está, o pecado vai, não é? Irmão, aonde a gente está, o pecado está. Mas é o seguinte: Deus te livrou do poder do pecado. Isso não está mais sobre a sua vida. Agora, querido, entenda algo. Nós precisamos entender que o Senhor está falando conosco. A segunda consequência disso na minha vida e na sua vida é que nós sejamos luz. Aonde nós entramos, o ambiente precisa mudar. Outras pessoas precisam ser abençoadas. Outras vidas precisam ser iluminadas através de boas obras também. O que Jesus fala? O que a palavra diz em Romanos 12, 21? Vençam o mal com o bem. Façam coisas que vocês neguem a vocês mesmos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Sabe o que é isso aqui? Só o Evangelho pode fazer isso comigo e com você. Sabe qual é o problema, querido? Muitos estão quase que entrando em parafuso, porque você está tentando se mudar. Você não vai se mudar. Você está tentando se tornar um crente piedoso. Você não vai conseguir fazer isso. Você está tentando ser alguém espiritual. Você não vai conseguir fazer isso. O que faz isso na minha vida e na sua vida é o poder do Evangelho. É a presença de Jesus Cristo. Tem coisas que você está tentando deixar, que parece que quanto mais você joga para lá, você já viu imã? Você tenta aí. Por quê? Porque é uma força natural em você se corromper. Agora, quando o poder transformador do Evangelho está na minha vida e na sua vida, o que vai acontecer? A palavra diz: resistiu o diabo e ele... Quem é que tem que resistir quem? Eu e você, querido. Somos nós. Terceira evidência: buscar um temor constante no coração. Irmãos, a palavra diz em Deuteronômio 13, 4, se eu não me engano, vai dizer: siga somente o Senhor, seu Deus, e tema a Ele somente. Cumpra os seus mandamentos. Muita gente confunde temor com medo. Deixa eu te dizer uma coisa. Por isso que você tem que examinar as Escrituras. Temor não tem nada a ver com medo. Porque senão a palavra de Deus não dizia em 1 João que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se eu preciso ter medo de Deus, como é que o amor vai lançar o medo fora? Não faz sentido. Então, medo não é temor, apesar da palavra parecer semelhante. Temor é reverência, zelo, reconhecimento de quem Deus é. Isso é temor. Sabe quando você tem cuidado? Aqui, ó. Eu tenho zelo com esse copo. Porque se eu pegar ele de qualquer jeito e ele cair aqui, o que vai acontecer com ele? Vai quebrar. Então o que Deus está dizendo? Tenha zelo com a minha presença. Tenha cuidado. Porque eu sou um Deus zeloso. Deus não é frágil, mas Ele é zeloso. Então zelo é cuidado. Por exemplo, ali está o Antônio Henrique e a Débora e a Bárbara. Pensa o zelo que ele não tem com essa menina. Porque é única para ele, querido. Pode ter outro
outros filhos, igual tem o Arthur, mas ele tem um zelo com ela de se preocupar. Filha, você já chegou em casa? Ô filha, com quem você está? Quem vai te trazer? Quem vai te buscar? É assim ou não é, Antônio Henrique? Zelo. Isso é zelo, é apreço. Sabe quando você tem aquele desejo de cercar, igual a mãe com o bebezinho lá, ó, a Sara com a Clarinha. Queridas, as mães que estão aqui, levanta a mão aí. Fala a verdade para mim. Se você pudesse, você colocava seus filhos dentro de uma bolha, não colocava não? Para não quebrar, para nada de mal acontecer, para nada de ruim assolar. Esse é o zelo que Deus tem com a minha vida e com a sua vida. E é o zelo que a presença de Jesus Cristo traz. Jesus transforma, creia, querido. Ele deseja entregar-se, Ele deseja se revelar para mim e para você. O Evangelho tem poder de mudar qualquer coisa, qualquer história, qualquer situação, qualquer coração. Deus não se importa com o passado de ninguém. Deus não se importa com a religião de ninguém. Ele deseja transformar corações, transformar onças em ovelhas. E sem Jesus nós continuamos como onças, sedentas pelo erro, sedentas pelo pecado, sedentas por estraçalhar, sedentas por destruir. Mas Jesus quer que sejamos como ovelhas. Ovelha obedece, ovelha é sensível. Ele disse: eu sou o pastor e as ovelhas ouvem a minha voz. Você já viu um pastor de onças em algum lugar? Por quê? Por causa do instinto. Ela não se permite se submeter à autoridade. O que o Evangelho faz comigo e com você? Transforma a nossa essência, para você entender que você não é nada, que você não é ninguém, que você e eu não podemos nada, se não for sujeitos a Cristo, ao seu senhorio, à sua verdade e à sua palavra. A palavra do Senhor diz que Jesus morreu. Ao terceiro dia, algumas pessoas chegam ao sepulcro procurando Jesus. E a palavra diz que o anjo do Senhor responde: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive está? Por que vocês estão procurando num sepulcro, num lugar de silêncio, aquele que está vivo e que bradou e que vive eternamente? Quantos aqui estão procurando Jesus? Levanta a mão. Eu sei que você está procurando Jesus, querido. Só que muitos estão procurando no lugar errado. Talvez você está procurando Jesus no lugar de condenação. Talvez você está procurando Jesus no lugar errado. E nessa noite Ele está te perguntando: por que você está me procurando aonde eu não estou? Jesus não está morto que não possa te ouvir. Jesus não está no silêncio que não possa te responder. Deixa eu te contar, Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, está vivo. O poder dele pode transformar a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Não há nada que Ele não possa fazer. Ei, querido, não procure por Ele aonde Ele não está. Não procure por Ele no silêncio. Não procure por Ele aonde os mortos estão, porque Ele vivo está e prevaleceu, e Ele é Senhor da sua vida. E Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar o seu destino. Então creia, creia, creia. Por que procurar Jesus aonde Ele não está? Não olhe para Jesus na sua vida como se Ele não existisse. Não olhe para Jesus na sua vida como se Ele estivesse distante. Não olhe para Jesus na sua vida como se tivesse uma pedra no sepulcro te separando dele, te separando da graça, te separando da misericórdia. A pedra do sepulcro rolou, querido. A pedra do sepulcro foi tirada. O véu que te separava já não te separa mais. A luz que estava apagada, agora ela já não está mais. O silêncio que estava sobre a terra, agora já não existe mais. E eis que agora Ele te diz: chegue até a mim com confiança, porque eu sou o Senhor da sua vida. Fique de pé no seu lugar.
Lembra do moço que estava gritando socorro, segurando? O que é que você tem que soltar para você sentir o Senhor Jesus na sua vida hoje, querido? São as suas convicções? É o que a religião te falou? É a culpa, querido? O que é que você tem que soltar para Jesus te salvar e tirar você dessa jaula? O que é que você tem que soltar? Que nós não sejamos mais como onças dentro de uma jaula, que é o menor sinal de perigo a gente foge e volta a retroceder. Mas que com coração novo sejamos transformados pela bondade, pela graça e pela misericórdia do Senhor. E que assim como a luz do Senhor brilha, que brilhe também a vossa luz aonde você estiver, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos num tempo de conserto. E eu quero te entregar essa palavra nessa noite. Conserte a sua vida com Deus. Conserte a sua vida com Deus. Ei, querido, Deus está mandando eu entregar essa palavra aqui essa noite. E é debaixo de muito zelo, é debaixo de muito cuidado que eu te entrego isso nessa noite. Conserte a sua vida com Deus. Como que você está caminhando com o Senhor? Como essa onça que está aí desembestada no meio do mundo, se satisfazendo do pecado. Ai, que maravilha. Ai, como uma onça com um pedaço de carne. Não, querido, Jesus não te vê mais como uma onça, Ele te vê como uma ovelha que escuta a voz do seu pastor. Mas é preciso desejar mudar. Pastora, por onde eu começo consertando a minha vida? Você precisa começar consertando pela peça que move todas as coisas. Por isso Jesus diz em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não confunda que Ele vai te acrescentar as suas prioridades. Não confunda que Ele vai te acrescentar coisas. Certamente Ele vai te acrescentar o conhecimento da palavra, que é isso que vai te manter de pé. Quando você encaixa a peça motora principal da sua vida, sendo Jesus, Ele está te dizendo que é como uma chave que vai na ignição. Tuf, ela ativa o funcionamento de todo o motor. Jesus Cristo é a ignição da sua vida que ativa todas as outras coisas. Tem gente que está tentando empurrar a vida, mas não conectou a chave. E a chave é Jesus Cristo. Tem gente que está querendo deixar o carro descer na ribanceira, querido, mas você não conectou a chave. O principal, o que vai mover toda a sua vida em direção à vontade de Deus, é a chave que conecta todas as coisas. Jesus Cristo é a chave da sua existência, querido. Você não vai descobrir para que você veio no mundo sem conhecer Jesus. Você não vai descobrir seu valor se você não conhecer Jesus. Você não vai ser feliz em relacionamento algum se você não conhecer Jesus. Não é em alguns não, é em nenhum. Porque até que eu conheça Cristo, até que eu me encontre nele, eu vou me perder em todas as outras coisas. Feche os seus olhos, querido. Tira esse tempo aí para você falar com o Senhor. Você precisa ser transformado. Olhe para a sua vida. Pastor, eu preciso consertar minha vida. Então começa colocando Jesus no centro. Querido, para de ficar flertando com Jesus. Assuma um compromisso com Ele. Jesus não te salvou para você ser prostituta dele. Ele te chamou para ser noiva dele. E Ele te vê assim. Ele te vê dessa forma, querido. Deixa Jesus te transformar, querido. Talvez você está tentando ainda com as suas forças. Está tentando ser um bom menino, ser uma boa menina, ser um bom homem, ser uma boa mulher, querido. Não, você não é. A sua essência não é essa. Agora, a partir do momento que você se encontra com Cristo, Ele muda a sua essência. A aparência é só uma coisa secundária, mas Ele muda a sua essência. O ministério de louvor pode subir. O diaconato pode se posicionar aqui. Eu queria, querido, que se você pudesse, que você se ajoelhasse no seu lugar, se você quiser.
E que nós pudéssemos fazer uma oração de rendição ao Senhor agora. E é você e Deus. E se você deseja ser transformado, a primeira coisa que você precisa fazer é decidir e desejar. Então você vai falar com Ele aí no seu lugar: Senhor, eu decido e eu desejo ser transformado pela Tua presença. Querido, quem sabe você está cansado da mesmice. Quem sabe você está cansado às vezes de manter esse currículo. Eu estou na igreja há tanto tempo. Deixa eu dizer para você, o Senhor quer te levar a um novo nível, querido. Mas você vai precisar decidir e desejar. Esteja disposto, se preciso for, Ele vai arrancar esse coração aí. E Ele vai colocar outro no lugar. Você não é o que você faz. Eu sou isso. Não, você não é o que você faz. Você é o que o Senhor diz que você é. Eu sou um sem compromisso, eu sou assim mesmo. Não gosto. Não, você não é o que você está vivendo agora. O que você decidir e desejar, o Senhor vai fazer na sua vida, querido. Se derrame diante dele, abra, rasgue o seu coração para Ele.